Hoje eu vou falar sobre alguns assuntos que estão em pauta durante esses últimos 15 dias e que esta semana chamou muita atenção nas redes sociais. É sempre bom que pessoas tragam as suas novidades. O pessoal manda para mim aí muito material, além daqueles que eu vou coletando e pesquisando durante a semana. Acho isso muito interessante. Você pode mandar material para mim através do Message do meu Facebook. Você procura lá Seminário Crítica e Crise, e você pode mandar o material para que eu possa observar, estudar, ter mais informações. Quanto mais informação, melhor. E eu quero aqui agradecer a todos que estão colaborando com isso. Algumas pessoas que colaboram, além de ser meus seguidores, colaboram com o meu canal com informações. Eu tenho alguns pelo WhatsApp, mas são poucos. Precisa que sejam poucos. Mas tem o meu message que você pode também mandar, o meu Facebook, que você pode mandar material para que eu possa observar. Muito bem. Então vamos começar por essa questão da privatização, que é algo que tem marcado muito o debate no Brasil. E eu quero aqui expressar minha opinião logo, para que não fique nenhuma possibilidade de distorcer o que eu vou dizer. Eu sou a favor da privatização, sim. Porém, sou absolutamente contra a forma com a qual ela vinha sendo feita, pelo menos desde o governo Collor, e que ganhou seu ápice no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, privatizar é uma coisa, a forma como a privatização é feita é outra. Eu sou contra a forma, evidentemente, ou as formas como as privatizações têm sido feitas no Brasil, em todos os governos anteriores. Muito bem. Só que é preciso a gente levar em consideração alguns pontos importantes para essa análise. Primeiro que nós brasileiros somos acostumados, não vou aqui falar de um passado muito distante, pelo menos desde a formação da República, nós fomos acostumados à ideia de que quanto mais Estado, melhor. Você vê que, independente de socialismo fascista, Getúlio Vargas, socialismo comunista, o PT, a própria visão também estatizante do regime militar, são gerações e gerações que são formadas com essa perspectiva. Isso não é fácil tirar. E mais recentemente é essa mesma cultura, digamos, de quanto mais Estado melhor, que o PT e os seus partidos satélites se utilizaram para não só aparelhar, como também para criar um outro número enorme de estatais pelo Brasil afora, como parte do processo de aparelhamento, inclusive. Muito bem. Você vê que isso está tão enraizado na cabeça do brasileiro que o brasileiro confunde, inclusive, Estado com governo. Mas para ele é a mesma coisa, quando são coisas bem diferentes, apesar de ser um e o outro cara metade. Então, para o brasileiro, o governo tem que dar, o Estado tem que dar, o Estado tem que suprir. Isso está muito enraizado na mente do brasileiro, em todas as classes sociais, por diversas gerações. Isso não vai ser fácil, como eu disse, tirar da noite para o dia. E a esquerda se aproveitou muito bem disso. A esquerda, na verdade, ela em termos estratégicos, ela inventa muito pouco. Por isso que o pessoal, quando estava aí começando o processo da Operação Lava Jato, o pessoal falava sobre
a corrupção. Ah, porque só o PT foi corrupto. Não. O PT não inovou corrupção no Brasil. O que o PT faz na verdade, criar a corrupção como forma de governo, como forma de se estabelecer no poder. É bem diferente. Né? E de se perpetuar no poder. Então, está aí a ideia inovadora do PT. Né? Então, é preciso ter essa capacidade de discernimento para a gente entender e poder, por conseguinte, opinar de forma mais razoável sobre a questão. Muito bem. Era para ter privatizado a Vale do Rio Doce? Não. Por quê? Como exemplo, que a Vale do Rio Doce é uma empresa estratégica. Então, áreas estratégicas não se privatiza. Né? Porém, há uma distância muito grande quando você compara números. Né? Os países têm, país tal tem 5 estatais, país tal tem 20, país tal tem 15, o Brasil tem quase 200. Então tem algo anormal dentro desse nosso contexto político interno. Né? É algo anormal. Porém, nós temos um problema muito sério. Né? Nós precisamos desprivatizar, nós precisamos tirar o Estado da seara da economia o mais possível. Né? Precisamos eliminar o mais possível também este aparelhamento do PT e dos seus partidos correlatos. Né? Isso não vai ser feito, não pode ser feito apenas na caneta, com extinção de cargos e novas nomeações, porque o PT há muito tempo, não só durante a vigência do governo, mas durante muito tempo esse aparelhamento, desde o governo Fernando Henrique, já está acontecendo. Né? Então, para limpar tudo isso agora, vai ter que, muitas vezes, né, sacrificar uma empresa inteira. Porque muitas vezes empresas inteiras foram criadas apenas para loteamento de cargos de apadrinhados políticos. Uma cultura que já existia antes e que o PT levou às últimas consequências. Né? A outra questão é quem vai comprar estas empresas. Aí começa também, está ligado também à maneira como elas são privatizadas. Mas quem vai comprar essa empresa? A burguesia nacional, digamos assim, tem dinheiro, cacife, para comprar estas empresas. Aí entra o problema que foi muito falado essa semana, muita gente, né, que é o problema dos globalistas, da elite globalista, que eu sei que existe. Né? O Jorge Soros, aí começou que o Paulo Guedes, e mais não sei quem lá... longa-manos do Jorge Soros, é isso, é aquilo. Em primeiro lugar, a gente tem que saber em que mundo a gente vive. Hã? Em que mundo a gente vive. Não estou aqui defendendo Jorge Soros nenhum, tá bom? Não distorça as minhas palavras, mas a gente tem que saber que mundo a gente vive. Hã? Muito bem. Então, quem pode comprar as empresas que venham a ser privatizadas no Brasil, mesmo que não sejam estratégicas? Vamos pensar aqui o melhor dos mundos. O governo Bolsonaro faz um mapeamento dessas empresas, que já deve estar sendo feito, e seleciona, muito bem selecionado, quais são as empresas que podem ser privatizadas. Muito bem. Tem capital interno para comprar essas empresas? Eu tenho minhas dúvidas. O grande montante dessas empresas terá que necessariamente ser comprado por capital estrangeiro. Por isso até que não se deve desprivatizar empresas estratégicas. Muito bem. Esse problema até ele pode ser bastante atenuado se houver de fato uma boa seleção de quais empresas devem permanecer nesse tal ponto estratégico. Isso pode até se resolver. Mas a questão que aí traz uma outra preocupação minha, que eu já venho salientando isso,
o discurso de certos youtubers ditos de direita, bolsonarianos, conservadores, cada um se nomeia como quiser, que simplesmente estão indo aos vídeos para esculachar o governo Bolsonaro. Eu estou chamando a atenção pelo fato de que, já falei antes, vou repetir, já falei em vídeo passado, isto pode muito bem ser uma infiltração. Começou muito no Facebook, a ideia de 50%, já tinha até estatística, 50% que quem votou em Bolsonaro está arrependido, e isto é informação plantada. Isto é muito estranho. Youtubers que de repente ganham um número expressivo de visualizações, e com vídeos que só fazem esculachar o trabalho da equipe de Bolsonaro, que ainda está em formação e que ainda não começou a governar, obviamente. Então, muito cuidado com esta questão, porque tem algo aqui que eu quero salientar. Essas eleições, acho que elas ainda não foram completamente analisadas. Essas eleições aí, primeiro e segundo turno, e particularmente segundo turno, e mais especificamente o cargo de presidente, tem um ponto aí importante para a gente levar em consideração. Vamos supor que não houve fraude nas urnas. Vamos supor isso. Vamos supor que não houve fraude para dar votos a Haddad e não houve fraude para tirar votos de Bolsonaro. Vamos supor que as urnas eletrônicas funcionaram como deveriam funcionar. Muito bem. Qual é o resultado disso? 44 milhões de brasileiros votaram na corrupção. 44 milhões de brasileiros votaram no partido e na coligação que quebrou o Brasil. Isto é muito sério. Basta uma breve comparação para você começar a entender a dimensão disso. Se você prestar atenção, uma Argentina e meia votou no PT. Se você tirar a Argentina desse cenário enquanto variável desse cálculo, você tem que somar todos os outros países que compõem a América Latina para chegar ao número, ou se aproximar do número dos 44 milhões que votou no PT. Então eu posso fazer uma afirmação. O Brasil é um país corrupto. Mas 56 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro contra a corrupção. Beleza. Porém, 44 milhões não é um número significante. É, no mínimo, lembre, uma Argentina e meia. No mínimo, uma Argentina e meia. E mais do que isso, a esquerda no Brasil, vamos colocar aí de Fernando Henrique para cá, a esquerda no Brasil foram 2 gestões de Fernando Henrique, 2 de Lula e 1 de Dilma. E por acaso, porque o projeto era para ser uma segunda de Dilma, para Lula voltar de novo como salvador da pátria, de uma quebradeira provocada pelo próprio PT. A estratégia era essa. Botar um imbecil útil para fazer um monte de besteira, mas manter o partido no poder, e depois ele voltaria como salvador para consertar o que foi feito, a porcaria que foi feita pelo próprio partido. Essa era a estratégia central do PT. Exatamente para dar o tempo necessário para que Lula pudesse se reeleger. Muito bem. E aí nós teríamos, como aconteceu, está acontecendo em outros países da América Latina, em outros países pelo mundo afora, a própria Rússia, nós temos um novo modelo de ditadura.
tal como foram os sovietes. Você muda o presidente, mas não muda o partido. Só que isso passa a ser feito de forma mais sofisticada, porque através do voto você engana o povo, dando a este povo a impressão de que ele está votando e escolhendo, quando na verdade as cartas estavam marcadas para que um partido permanecesse no poder e apenas pelo voto, ou aparentemente pelo voto, se mudaria o chefe de governo, dando a impressão de uma democracia, dando a impressão de que você estava realmente elegendo alguém. Então, graças a Deus, boa parte destes 56 milhões que votaram no Bolsonaro são ex-votantes do PT. São ex-votantes do PT e que, graças a Deus, conseguiram enxergar a bagaceira, e optaram por um governante que está incomodando muito. Muito bem. Aí nós chegamos no outro aspecto, o Bolsonaro, como eu já falei em outros vídeos. O Bolsonaro, a maçonaria, o Bolsonaro, o Jorge Soros, o Bolsonaro, o Clube de Bilderberg. Nós estamos entregando qual país para Bolsonaro governar? E ainda assim ele comprou essa briga. Ele sabe que país ele vai encontrar. Melhor até do que eu. Mas qual país nós entregamos a ele durante todos esses anos, fortalecendo a esquerda no poder? Foi preciso estados da federação quebrarem, contabilmente quebrarem, não ter dinheiro para pagar funcionários e aposentados, parcelar a remuneração de funcionários e aposentados para que as pessoas abrissem os olhos. O Sérgio Cabral, Minas Gerais, Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, essa coisa começou assim, foi do nada. Há quantos anos esta cúpula que está no poder aí, PMDB, PT, PSDB, uns xingando uns aos outros, de conservador, de neoliberal, exatamente para você acreditar que eles eram inimigos. Eu falo isso, inclusive, em vídeo há 3 anos atrás, meus primeiros vídeos. PT e PSDB são amigos. Eu tenho um vídeo antigo até, onde eu falo, PT e PMDB são amigos. Você vai perceber isso agora? O discurso louco, esquizofrênico, de que o PSDB era neoliberal. Pelo amor de Deus. Inclusive isso produzido muito no próprio meio acadêmico brasileiro, que deveria ser a seara do conhecimento erudito. É hoje a fonte de ignorantização diplomada do povo brasileiro, em regra. Infelizmente. Então, não tem como brasileiro e brasileira resolver o problema que foi criado, respaldado, legitimado por boa parte da população, com urnas fraudadas ou não, com sanduíche de mortadela ou não. Não tem como resolver isso com a varinha de condão. Então, eu quero que você fique atento a esses pronunciamentos de conservadores, direitistas, que se mostram indignados com a forma como o Bolsonaro está fazendo. Teve um que falou assim, temos que ver isso logo da agora. Por que não viram isso com o PT? Então, porque você não estudou, bicho. Você é ignorante, porra. Você está assumindo que votou num partido sem procurar saber o que é o partido, o que é o comunista, o que é a cruz, a foice e o martelo, o que é a cruz vermelha, o que significa o número 13. Você votou igual um alienado como todos os outros. Agora você está achando ruim, toda essa tragédia nacional que foi causada, em todos os sentidos. E
Agora você quer, como bom brasileiro, achar que você ainda está vivendo num paraíso tropical, onde se trocava, né, ferramenta com índios, trocava ferramenta para o pau-brasil. Não, querido, o tempo passou. Cai a ficha. O tempo passou. Você está no mundo da globalização, você está no mundo da elite globalista, você está no mundo de pessoas que não brincam, não estão brincando. E como eu sempre digo, enquanto você dorme, enquanto você se diverte, alguém está pensando em como direcionar o seu destino. Você quer se divertir, se divirta, brinque, faça, curta, durma, ótimo. Mas tenha certeza, enquanto você brinca e se diverte, alguém está discutindo o seu destino. Este é o mundo que vivemos. Volto a dizer, não defendo a privatização da forma como até então tem sido feita. Porém, vamos ter que privatizar. Certo? Vamos ter que privatizar. Temos contas na nossa contabilidade pública e na nossa dívida interna que tem que fechar. Aí chegamos na questão dos cubanos, dos médicos cubanos, que também foi uma badalação essa semana aí, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Desde que eu inaugurei esse canal, um dos primeiros vídeos desse canal foi alertando para a possibilidade de guerra civil no Brasil. E quando eu falava isso entre meus pares, em sala de aula, eu era taxado de maluco. As pessoas me olhavam com um olhar assim, como que diz, poxa, será que ele está bem? Muito bem. Então, este pessoal não veio para cá, milicianos haitianos, milicianos cubanos, milicianos venezuelanos, tem a roupagem que tiver, tem a roupagem que tiver, médico, tal, tem a roupagem que tiver, esses milicianos não estão aqui para passar férias, eu falo isso há anos. Muito bem, o problema de Cuba ainda não é isto que salientou tanto aí durante a semana. Porque descobriram que teve uma fraude no programa do médico cubano. Meu filho, aonde você mexer que o PT passou, você vai descobrir fraude, querido. Você ainda não ficou atento a isso, não? Qual é a sua admiração? Por que você está pasmo com isso? Eu quero que você faça o contrário, eu quero que você me mostre aonde o PT passou que não deixou algum tipo de fraude, algum tipo de ilicitude. Eu quero que você me mostre isso. Não é para normalizar a ilicitude do PT e ficar tudo bem e se acostumar, não. Não, é porque também não causa mais estranheza. Não causa mais estranheza. Parece que estão descobrindo a roda. Olha, o PT fraudou o programa dos mais médicos. O programa dos mais médicos serviu para lavagem de dinheiro. O que é que o PT passou que não fez lavagem de dinheiro? Aí, onde não tinha como fazer lavagem de dinheiro, fez aparelhamento. Porém, o problema de Cuba não é exatamente o que se falou durante toda a semana. O problema de Cuba é o seguinte: Cuba vive há muito tempo, antes inclusive da chamada queda do Muro de Berlim, aquele blá 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 todo. Cuba é a chefa do narcotráfico nas Américas. A KGB ela criou dois postos de controle e administração do narcotráfico nas Américas: Cuba e as Farc. As Farc para gerenciar diretamente a questão do tráfico de droga na América Latina, e Cuba para administrar particularmente esse comércio, principalmente o comércio entre as Américas, a América Central inclusive, também com os Estados Unidos. Então o que não está sob o comando direto das Farc está sob o comando direto de Cuba, para infiltrar droga o mais possível na sociedade americana para destruir os Estados Unidos da América. A tal sociedade burguesa por excelência. Esta tese não é nem minha. Basta você ler livros como Cocaína Vermelha, que você vai saber que o cara trabalhou lá, o professor trabalhou lá para a CIA o tempo todo, tinha acesso a informações privilegiadas e escreveu um livro denunciando tudo. Desde o seu estágio chamado Setung, vamos destruir a sociedade ocidental através
do encharcamento de droga. Vamos destruir a sociedade ocidental com esta bomba chamada entorpecentes. Muito bem. Então, o medo também do Sérgio Moro no Ministério da Justiça não é somente o que ele pode fazer por ser um homem que já demonstrou uma tremenda expertise na questão da lavagem de dinheiro, dos sistemas de organizações criminosas. Além disso, Sérgio Moro no Ministério da Justiça, que está agregado, nele está agregado também, estará agregado o Ministério da Segurança Pública, na Secretaria da Segurança Pública. Muito bem. Não é interessante para esses grandes líderes do narcotráfico que as pessoas no Brasil parem de usar droga. E que o Brasil deixe de ser o que sempre foi, um corredor quase tranquilo de passagem de droga para o mundo todo. Então, essa ida de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, botar um general com larga experiência em combate com as forças da ONU, isso não é para capitanear a segurança pública nacional, não é interessante para o tráfico de droga internacional. Isso pode causar sérios prejuízos, certo? Por isso também essa discussão, de o sniper vai atirar no traficante que está com fuzil, aí fica uma falsa discussão jurídica, o pessoal inventando hermenêuticas jurídicas para dizer que não pode, entendeu? Porque não interessa que jovens deixem de ser traficantes. Entenda isso. Interessa a mim e a você. Mas esse grande capital do tráfico de drogas, que é lavado pelo grande sistema financeiro bancário, tá certo? Que rende bilhões e milhões de dólares por ano aos grandes bancos, principalmente, do Brasil e do mundo. Este sistema, ele não é interessante que esse sistema acabe. Não é interessante que as pessoas parem de consumir droga e que pessoas também se sujeitem a vender droga. Por isso que quando você localiza o problema nessa balela de problema social, você não está enxergando nada. Você não está dando nenhuma grande explicação para o problema e você também não está enxergando nada. Você está apenas corroborando o discurso da esquerda e que enxerga, na sua maioria, no nível rasteiro e quer que você fique nesse nível rasteiro também. O tráfico de drogas, ele movimenta uma indústria bélica, ele movimenta uma indústria farmacêutica, ele movimenta uma indústria química. Ele movimenta setores multimilionários da economia nacional e mundial, além do próprio sistema financeiro, bancário e financeiro. Então, se você coloca determinados homens, determinados profissionais, homens ou mulheres, determinados profissionais em pontos estratégicos do Estado, sabendo que esses homens têm plena competência para jogar areia nesse brinquedo, aí o mundo fica... Talvez não seja por acaso, então, talvez não seja por acaso, então, que você vê esse discurso aí, até postaram outro dia aí no comentário no meu... Quando a gente fala do PT, a gente está chutando cachorro morto. Não, o cachorro não está morto, não. É cachorro, mas não está morto. Entendeu? O PT, ele continua com a sua plena importância, capitanear tudo isto que eu estou descrevendo aqui no Brasil e na América Latina. Lembre da organização do Foro de São Paulo. Lembre do Pacto de Princeton. Um acordo entre o PT e o PSDB de irem se renovando no poder e manter o Brasil um país socialista e cada vez mais socialista até chegar ao
cúmulo do modelo mesmo comunista. A Venezuela foi apenas um ensaio do que deveria ser implantado no Brasil, e eles chegaram muito perto e você não acreditou. Então nós temos um cenário que não é nem um pouco agradável. Nem um pouco agradável. Nós temos um cenário ainda com sérios riscos de uma guerra civil. Nós temos um cenário ainda em que setores importantes da sociedade, como a educação, a imprensa e o próprio aparelho, a própria estrutura estatal, está extremamente ainda vinculada, contaminada pela esquerda. Nós temos um povo acostumado à corrupção. Nós temos uma cultura da corrupção no Brasil referenciada, legitimada por pelo menos 44 milhões de brasileiros nas urnas brasileiras. Isto não é pouco. Então nós não temos um cenário agradável, nós não temos um cenário bacana, nós não temos um cenário em que o nosso presidente eleito vai governar no melhor dos mundos. Nós temos um cenário bastante complicado e eu peço a vocês que tomem cuidado com esses youtubers e essas postagens no Facebook que dizem que ficam aí jogando pedra no Bolsonaro. O cara se diz de direita e se diz bolsonariano, mas que está muito preocupado com o Brasil, o que é que está sendo feito, que Paulo Guedes está junto com o Jorge Soros, que esteja. Não é o melhor dos mundos. Mas como eu disse antes, eu quero que você me resolva o problema. Tem que privatizar. Ponto. Quem vai comprar o capital nacional? Por isso que a privatização não pode ser em ponto estratégico, porque certamente quem tem dinheiro para comprar a maior parte das empresas estatizadas no Brasil é o capital estrangeiro. Por isso é que não devem ser privatizados pontos estratégicos. Mas que vai precisar do remédio amargo da privatização? Vai. Sem sombra de dúvida. O que você não pode entregar a Petrobras ao capital estrangeiro. O que você não pode é deixar que as nossas minas de ferro sejam vendidas a bagatelas para o capital estrangeiro. Isso não pode. Como aconteceu com a Vale do Rio Doce. Mas que nós precisamos do processo de privatização? Sim. Tá bom? Queria só te falar, só te falar que para você contribuir com o meu canal, você pode ter acesso também ao meu livro, o meu terceiro livro, Novos Fundamentos Epistemológicos do Direito Penal e da Criminologia. Você passa o e-mail para o e-mail do canal, estão todos os dados aí abaixo na descrição do vídeo, seminário.criticaecrise@gmail.com, os dados bancários, e você pode contribuir para a minha produção, para o meu canal, pelo preço de R$40, já incluso a taxa de correio, tá certo? Faça seus comentários, fique à vontade, é bom comentar, só não faça xingar, porque se xingar eu vou apagar. E também tenha cuidado com esses youtubers supostamente de direita que estão aí fazendo vídeos extremamente emocionados, esculachando, se tornaram especialistas em ciência política, em análise de governo. Por que não fizeram isso antes? Por que demoraram para enxergar que o governo Dilma, que o governo Lula... O Brasil não quebrou com o Dilma não, querido, o Brasil quebrou com Lula. No site do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2009, o Brasil já estava quebrado. Em 2010, Dilma se elege. Quem quebrou o Brasil foi Lula. Tá certo? Dilma assumiu o tijolo quente. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no meu canal, divulgue o meu trabalho. Seminário Crítica e Crise.